Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Amém, meu irmão? Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo querigma da Palavra de Deus. E nós chegamos a um capítulo que, na minha opinião, é o capítulo central da carta aos Romanos. Posso dizer para vocês que aqui nós temos o capítulo principal dessa carta. E também é o fechamento da primeira parte da carta. Eu não sei quantos lembram, quantos estão acompanhando aí desde o início, eu disse para você que a carta aos Romanos ela é dividida, todas as cartas de Paulo elas são divididas em dois blocos, podemos assim dizer. O primeiro bloco é o que nós chamamos de querigma, o segundo bloco é o que nós chamamos de didaquê. O querigma é a proclamação, é quando Paulo começa a falar das verdades, daquilo que nos foi dado, daquilo que nos foi dado pelo Senhor através da cruz. E o didaquê é a conduta, né? Tem a ver com o código de conduta cristã. E por que Paulo coloca nessa ordem? É importante lembrar. Paulo coloca nessa ordem porque, em outras palavras, ele primeiro precisa de falar quem eu sou, para que então ele possa dizer o que eu tenho que fazer. É mais ou menos assim que funciona. Né? O problema da lei, ou de muitos que pregam a lei, é que eles querem fazer exigências, eles querem pedir que você faça, mas eles não te dão poder para isso. Eles não falam quem você é primeiro, percebe? Então, como que eu posso fazer se eu não sei quem eu sou? Como que eu posso fazer se eu não tenho poder para fazer? Por isso, Paulo começa então mostrando quem nós somos. Então, até agora, tudo aquilo que nós falamos está baseado na obra e no poder da cruz. Está baseado naquilo que Cristo nos deu, aquilo que Ele nos concedeu. Percebe? Então, agora nós chegamos ao capítulo 8. E nós estamos fechando aqui esse bloco. No capítulo 6, como nós já falamos, né, o capítulo 6 nós falamos ali sobre a vitória sobre o pecado, não é verdade? No capítulo 7, nós falamos sobre a vitória sobre a lei. Agora, no capítulo 8, nós vamos falar sobre a vida que agrada a Deus. Você sabe, os crentes do capítulo 6 não podem agradar a Deus, por quê? Porque eles vivem no pecado. Porque eles não conseguem experimentar da verdadeira libertação. E por causa disso, vivem pecando, porque não experimentam disso, não desfrutam disso. Os crentes do capítulo 7 são aqueles que vivem na carne. São aqueles que vivem debaixo da lei e tentam agradar a Deus na força do braço, no próprio esforço. E por isso também não agradam a Deus. Mas os crentes do capítulo 8 são aqueles que, enfim, agradam a Deus. E agradam a Deus porque eles agora vivem uma vida no Espírito. Então nós podemos dizer que o capítulo 8 ele fala da vida que agrada a Deus. Qual que é a vida que agrada a Deus? Que tipo de vida agrada a Deus? O capítulo 8 fala sobre isso. Agora, para nós compreendermos o capítulo 8, é muito importante que nós entendamos algo. E que algo é esse que nós temos que entender? Você sabe, irmãos? Você sabe, esse capítulo 8, ele traz consigo, talvez aqui, de certa forma, o propósito de Deus. Qual que é o propósito eterno de Deus? Você sabe, qual que é o ponto central da Bíblia? Se nós fôssemos pegar a palavra de Deus e nós buscássemos aqui um ponto central, do que a Bíblia fala? Qual que é o seu ponto central? Você sabe, o ponto central da Bíblia não é a salvação, como nós já falamos aqui. Não é a justificação, como nós já dizemos aqui. Né? E todas aquelas coisas, né? O perdão dos pecados, a libertação da lei, a libertação do pecado, nada disso é o ponto central do que está escrito na palavra. O ponto central da Bíblia é o propósito eterno de Deus. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito eterno. Sabe, Deus tem um propósito que esteve oculto ao longo dos séculos, mas que agora foi revelado, diz a Bíblia. Ele foi nos mostrado. E aqui no capítulo 8 nós temos esse propósito revelado. Deus, então, aqui nesse capítulo, revela o seu propósito, o seu verdadeiro propósito. E eu posso dizer que o propósito de Deus é revelado aqui de duas formas. Quais são as duas formas que mostram o propósito de Deus dentro do capítulo 8? Primeira coisa, nós podemos dizer que o capítulo 8 é um capítulo que fala do Espírito Santo, da vida no Espírito. Por isso ele fala exatamente de que agora, a partir de agora, o Espírito Santo ele veio habitar, ele veio morar. Então, quando o homem é salvo, ele experimenta disso, ele se torna a habitação de Deus. Agora, por que isso é importante para o nosso entendimento? Porque você sabe, presta atenção, isso é poderoso.
o propósito de Deus, Deus quando criou o homem, ele criou o homem para que o homem pudesse ser a sua habitação, para que o homem pudesse ser a sua morada. Mas não apenas isso. Nós sabemos que quando Deus criou o homem como recipiente, isso é fato. Deus criou o homem de uma forma para que o homem pudesse contê-lo. Por isso que o homem foi criado espírito. Porque você sabe, por que Deus deu o espírito para o homem? Porque o espírito é o meio pelo qual o homem poderia então se comunicar com Deus, porque Deus fez o homem para si. Deus criou o homem para que ele pudesse ter comunhão com o homem, habitar, morar. Então esse é o nosso propósito. Foi para isso que fomos criados. Mas não apenas isso, sabemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E ao criar o homem à sua imagem e semelhança, Deus não estava fazendo o homem apenas como um vaso ali para contê-lo, mas Deus também estava criando o homem para que o homem pudesse expressá-lo. O homem foi criado para ser expressão. Então aqui no capítulo 8 nós vemos isso também. Vemos que o homem foi criado para que ele pudesse expressar, sabe? Para que ele pudesse ser como seu filho. Fomos criados para ter a imagem de Deus. Em outras palavras, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem, não apenas porque o homem queria ser o seu conteúdo. Deus queria ser o conteúdo do homem, queria habitar e viver dentro do homem. Mas Deus também queria que o homem o expressasse. Fomos criados como habitação de Deus para expressá-lo aqui na terra. Percebe? Houve um tempo que Deus era só Deus. Então Deus cria o homem para si. E ao criar o homem para si, ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito de que o homem pudesse contê-lo, de que o homem pudesse expressá-lo. Por isso, então, Deus cria o homem, para que ele pudesse ter comunhão com o homem. Então, o propósito de Deus é que esse homem pudesse, tê-lo como vida. E é por isso que Deus coloca, então, o homem diante da árvore da vida. Porque a árvore da vida simbolizava exatamente isso. O que era a árvore da vida? A árvore da vida era o homem, não apenas sendo criado como uma imagem, como Deus o havia feito, mas o homem também agora podia viver a vida que Deus queria que ele vivesse, cumprisse o propósito. Então, se o homem naquele momento decidisse comer da árvore da vida, presta atenção, o que o homem estaria fazendo? O homem estaria vivendo a vida que Deus queria para ele. Uma vida de comunhão e uma vida de total dependência, porque a árvore da vida simboliza exatamente isso, dependência. É o homem vivendo uma vida no Espírito, é a vida que agrada a Deus. Então presta atenção, Deus não criou o homem para dar para o homem uma vida... tem pessoas que pensam que a vida eterna é apenas uma vida muito feliz. De fato, porque nós seremos plenos. Mas não é só isso, não é apenas uma vida que não acaba, uma vida eterna. A vida eterna é o Zoe, é a vida com a qual Deus vive. E é essa vida que Deus quer que nós tenhamos, que Ele quer trazer para dentro de nós. E o propósito dele não mudou até hoje. O propósito continua sendo o mesmo. E aqui em Romanos 8, nos é mostrado isso. O propósito de Deus é que o homem possa viver com Ele habitando dentro de si. E ao viver com Ele habitando dentro de si, o homem possa viver uma vida de dependência. Você sabe, é o homem agora vivendo, é o homem tendo Deus vivendo dentro dele e agradando a Ele, sendo guiado por Ele, sendo conduzido por Ele. Então presta atenção, a vida cristã não é uma questão de fazer o bem ou o mal. Isso é Romanos 7. Romanos 7 é fazer o bem ou o mal. Mas Romanos 8 não. Romanos 8 é o homem tendo o Senhor dentro dele, guiando, direcionando, conduzindo, morando. Percebe? Isso é o cristianismo autêntico. Então, ser crente, meu irmão, não é uma questão de fazer o bem ou o mal. Se você entra por esse caminho, você vai fracassar. Não é assim que funciona. Ser cristão, ser crente genuíno, é ter o Senhor habitando dentro de você. Você sabe, a vida cristã, como Deus planejou, hoje para nós é uma vida de substituição. É Ele vivendo em nós e vivendo através de nós, nos guiando, nos conduzindo, nos direcionando, porque essa é a vida que Ele sonhou. E essa é a vida que Ele quer que nós vivamos. E é por meio dessa vida, você sabe, que hoje nós podemos de fato agradar a Deus. A Bíblia fala que os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas somente aqueles que estão no Espírito. Só tem uma maneira de vivermos e de agradarmos a Deus, é vivermos uma vida no Espírito, é vivermos a vida que Ele planejou, é vivermos a vida que Ele sonhou, é vivermos a vida que Ele determinou para nós, é Cristo em nós, a esperança da glória.
Essa é a vida que ele tem. Paulo fala que ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. E aqui no capítulo 8 nós vamos ver de como isso pode ser feito, de que maneira isso é produzido, de que forma ele trabalha nas nossas vidas para que o propósito dele então se cumpra. Então, Romanos 8 traz consigo o propósito eterno de Deus. E é por isso que nós vamos gastar um tempo falando desse capítulo. Porque, como eu disse, é sem dúvidas um dos capítulos mais importantes da palavra de Deus. E eu queria que você pegasse agora a sua Bíblia e abrisse em Romanos capítulo 8. E o apóstolo Paulo começa falando o seguinte: diante de tudo que nós já vimos, diante de tudo que já nos foi revelado, diante de tudo que já nos foi mostrado aqui, tudo, presta atenção. Paulo chega a uma conclusão. E a conclusão dele é o seguinte: capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Paulo começa falando isso. Lembra que nós falamos? Lá no capítulo 6, que Cristo morreu, e quando ele morreu para a condenação. Então, Paulo começa o capítulo 8 falando que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você sabe, essa condenação ela pode vir de algumas formas. A primeira forma que essa condenação vem, nós já falamos lá no início, que é a condenação relacionada ao pecado, ao que o homem fez, a ira de Deus. Mas nós já vimos que uma vez que o sangue foi derramado, a ira de Deus foi aplacada. Por isso, pelo sangue de Jesus, os nossos pecados foram perdoados, a dívida foi paga, nós não estamos mais debaixo da ira. Mas você sabe, nós podemos dizer também que existe uma outra condenação, que é aquela condenação que nós mesmos trazemos sobre si por causa do pecado. Mas nós já vimos que uma vez que eu sou liberto da lei, vimos isso no capítulo 7, quando eu não estou mais debaixo da lei, mas eu estou debaixo da graça, então eu não tenho mais que viver debaixo de condenação, porque a lei é quem acusa, a lei é quem condena. Então, porque eu estou em Cristo, eu posso dizer para você que eu hoje não estou mais debaixo dessa lei, e por isso eu não tenho mais que me condenar, por isso eu não tenho mais que ficar me acusando. Mas aí Paulo fala que é para aqueles que estão em Cristo. E nós já vimos isso no capítulo 5. No capítulo 5 nós vimos a diferença entre estar em Adão e estar em Cristo. Antes estávamos em Adão, mas agora nós estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, acredite em mim, você sabe, tudo que diz respeito a Cristo também diz respeito a mim. O que significa, meu irmão, que é o que eu falei para você, estando em Adão eu não tinha que me esforçar para ser Adão, estando em Cristo eu não tenho que me esforçar para ser Cristo. E aí Paulo fala algo poderoso. Ele diz o seguinte, olha o que ele fala no verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Ele diz que hoje existe uma outra lei, como eu já disse, e a maneira prática de estarmos em Cristo é pelo Espírito da vida. Existe uma outra lei que hoje está em nós, e que lei é essa? É a lei do Espírito da vida. Ser cristão é ser conduzido por esse Espírito, é ser direcionado por esse Espírito, é ser levado por esse Espírito. Você sabe, Paulo fala que pelo menos 4 leis podem operar em nós. A primeira lei é a lei de Deus, é a lei eterna de Deus, já falei para você, é a lei perfeita, ela é eterna, não acaba. Depois Paulo também fala que existe a lei do bem em nossa mente, que é a lei que quer fazer a lei de Deus, que entende a lei de Deus e responde à lei de Deus. E aí depois Paulo fala no capítulo 7 que existe a lei do pecado em nosso corpo, o veneno de Satanás habitando em nós, que nós precisamos de reconhecer, para que então possamos ser libertos. Mas aí depois Paulo vem e fala que existe uma 4ª lei, e essa lei é superior a todas as outras, que é a lei do Espírito e da vida, o remédio de Deus que nos dá a vitória, para vivermos a vida que Deus planejou. Percebe? Então hoje você opera a lei da vida, e não mais a lei do pecado e da morte. E aí você pergunta, pastor, mas como que isso aconteceu? Paulo responde no verso 3, ele fala, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus
carne o pecado. Então Paulo diz, presta atenção, que Deus condenou na carne o pecado. Como que Deus fez isso? De que maneira que isso aconteceu? Você sabe, é importante você entender que o que Paulo está falando é que o pecado ele já foi o quê? Condenado. E condenado aonde? Na carne. Na carne de quem? De Cristo. E Paulo está se referindo aqui à morte de Cristo. E quando que isso aconteceu? Na cruz. Mas você sabe, presta atenção, por que eu posso dizer que o pecado foi condenado nele, foi colocado nele? A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que ele se fez pecado. Ele não tinha pecado, como eu já disse aqui. Ele não praticava o pecado, ele não estava sujeito ao pecado. Mas houve um dia que Cristo se fez pecado em nosso lugar. Ao se fazer pecado em nosso lugar, ele trouxe sobre ele toda a condenação, toda a maldição do pecado. Toda a maldição do pecado veio sobre ele. Houve um dia em que, embora não tivesse pecado, o pecado estava sobre ele. Percebe o que eu estou falando? Você sabe, é interessante, porque lá em João, no capítulo 3, no verso 14, a partir do verso 14, Jesus faz uma citação interessante, quando ele vai falar acerca dessa crucificação, ou diz que iria de acontecer. E a referência que ele faz é lembrando um episódio que havia acontecido lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento houve uma situação na vida do povo de Israel, em que eles estavam, diz a palavra de Deus, pelo deserto. E no momento em que eles estavam no deserto, por causa de uma situação específica, Deus então enviou sobre eles serpentes abrasadoras. E as serpentes, então, elas iam mordendo as pessoas, e as pessoas, à medida que elas iam sendo mordidas, elas morriam. Então, diante daquela situação, o povo clamou a Deus, o povo chamou por Deus, sabe? Buscou em Deus uma solução. E a solução de Deus foi algo que, assim, impressionante. Talvez até difícil de ser aceita. Porque Deus falou, então é o seguinte, a única forma de vocês serem livres do veneno da serpente é se vocês pegarem e construírem uma serpente de bronze. Vocês vão pegar essa serpente, vão construir uma outra serpente, a serpente é de bronze, e vocês vão estendê-la e vão olhar para ela. E todo aquele que olhar para ela vai ser então livre do veneno da serpente que te mordeu. Você sabe, irmãos, que situação tremenda. Porque você sabe, uma coisa interessante, ninguém ia pensar que a forma de ser livre do veneno da serpente era olhando para outra serpente, crendo naquela serpente, né? Bastava olhar para ela que era liberto. Porque você sabe, esse é o problema. Talvez se hoje, né, nós estivéssemos diante de uma situação semelhante, o que nós faríamos? Qual seria a solução que nós daríamos para esse problema? Certamente íamos querer exterminar essas serpentes, íamos buscar um método de matá-la, de tirá-la, né? Enfim, soluções humanas, métodos humanos, naturais, mas que não teriam efeito. Da mesma forma hoje, muitos querem se livrar do pecado, muitos querem se livrar dessa condição de forma humana, usando métodos, usando situações, coisas que não vão resolver. E aí o Senhor vem e fala, a única coisa que eu quero que você faça é que você olhe para Cristo. Cristo, quando estava na cruz, e a Bíblia fala que ele se fez pecado, era como se ele fosse aquela serpente de bronze. Percebe? Ao olhar para ele, o que vimos era o pecado. Aqueles que estavam olhando para a serpente, o que viam era a serpente, uma serpente de bronze. Ao olharmos para Cristo, o que vemos também é o quê? O pecado. Porque a Bíblia fala que o pecado estava sobre ele. Mas a Bíblia fala que se eu olhar para ele naquela condição e crer, eu posso hoje mesmo ser livre, ser curado, ser liberto. É por isso que às vezes a graça é tão difícil de ser aceita. Porque quando ele vira e fala, basta olhar e crer. Basta olhar e crer. Você não tem que fazer mais nada. Ah, mas eu não tenho que pagar uma penitência? Não. Eu não tenho que sei lá, né, fazer isso, fazer aquilo, fazer algo por merecer? Não. Você só tem que olhar e crer. Crer no quê? Que ele morreu por você. Crer que ele fez o que tinha que ser feito. Se você olhar e crer, eu quero te falar, hoje mesmo, nesse exato momento, você pode ser livre. Uau, isso é a graça. E é por isso que às vezes a graça é tão difícil de ser aceita. Por quê? Porque ela foge ao nosso entendimento.
a nossa compreensão e a nossa aceitação. Eu acho que não é difícil compreender a graça, é difícil aceitá-la, porque é fácil demais para ser verdade. Entendo falando? É simples demais. Essa que é a verdade. E aí Paulo agora, ele coloca aqui, no capítulo 8, qual que é o propósito de Deus e de que maneira isso pode se aplicar na nossa vida. Então o objetivo de Paulo é mostrar que nós podemos sim vencer a carne, mas a única forma de nós vivermos uma vida que agrada a Deus, uma vida vitoriosa, é se nós andarmos no Espírito. É vivermos uma vida no Espírito. E a questão aqui não é uma questão de tentar melhorar ou de se aprimorar, mas de viver a vida que Deus quer que nós vivamos, de permitir que Ele viva através de nós. Aí surge uma pergunta: pastor, como que eu posso andar no Espírito? De que maneira eu posso viver uma vida que agrada a Deus? De que maneira eu posso viver uma vida no Espírito? E eu quero que você pegue a sua Bíblia e você agora vai lá para Gálatas. E nós vamos ver o que Paulo fala aos Gálatas em relação a isso. Gálatas capítulo 5, verso 16, Paulo diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Sabe o que Paulo está falando? Paulo está dizendo que se eu quero viver uma vida que agrada a Deus, eu preciso de viver uma vida no Espírito. E viver uma vida no Espírito é andar no Espírito. O problema de muitos cristãos, muitos irmãos, é que eles pensam o seguinte: não, eles dizem, eu só vou, de fato, para a igreja, ou eu só vou ser crente, ou eu só vou me converter no dia em que eu conseguir vencer a minha carne. Então eu vou viver uma vida no Espírito. Mas Paulo fala que é o contrário. Paulo fala o seguinte, que você anda no Espírito e vence a carne. É assim que funciona. Eu ando no Espírito, e ao andar no Espírito, eu posso vencer a carne. Eu posso viver uma vida que agrada a Deus. Percebe? Então esse texto, irmãos, de Romanos 8 nos mostra isso. E aí olha o que Paulo continua falando. Vai lá para o verso 5. Ele diz o seguinte: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem ao menos pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Paulo diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. E você sabe, presta atenção, Paulo não diz que os que estão na carne não querem. Paulo não diz que os que estão na carne não tentam. Paulo diz que os que estão na carne não podem. A questão do poder aqui, presta atenção, é uma questão de não conseguir, não dar conta. Por quê? Porque não estão na dimensão correta, não estão no lugar correto. Mas aí presta atenção, Paulo nos dá aqui um segredo poderoso para a vitória. E você sabe, o segredo aqui, para agradar a Deus, por incrível que pareça, está na nossa mente. Olha o que Paulo fala. Porque verso 5, volta para o verso 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam. A palavra-chave aqui é a palavra cogitar. Pastor, o que significa cogitar? Cogitar significa pensar. Então ele está dizendo que quem pensa nas coisas da carne vão para o lado da carne. Se eu encho a minha mente com coisas da carne, eu vou pecar. Então o segredo está no que ocupa a sua mente. Porque o que ocupa a nossa mente se torna para nós alimento. Você sabe, presta atenção, você tem que ter cuidado com o que você come. E quando eu falo comer, não estou falando de comida natural. Eu estou falando de comida espiritual. Porque nós comemos muitas coisas sem ser com a boca, sabia? Você se alimenta com aquilo que você vê, você se alimenta com aquilo que você ouve. O que é comida na palavra de Deus? Você sabe uma coisa interessante? É que a maneira de nós comermos na palavra de Deus, a palavra deixa claro aqui, é através do que vemos e o que ouvimos. E o que é comida para nós? Comida é tudo aquilo que você traz para dentro de si, buscando duas coisas: satisfação, ou seja, estar de barriga cheia, e prazer. Agora, você sabe, tudo aquilo que eu ouço,
E tudo aquilo que eu vejo buscando satisfação e prazer se torna o quê? Comida para mim. Percebe? E aí o problema de você comer é que, você sabe, os irmãos sabem disso. Todo nutricionista afirma isso, é verdade. Eu sou aquilo que eu como. Sabia disso? Você é o que você come. Então tudo que você traz para dentro de você se torna você. Então o que Paulo está dizendo é que se eu alimento das coisas da carne, eu vou ser carnal. E, consequentemente, vou viver uma vida no pecado que não agrada a Deus. Então, se eu quero vencer o pecado, se eu quero vencer a carne, eu tenho que mudar a minha dieta. Eu tenho que mudar o que eu estou comendo. Eu tenho que comer das coisas do Espírito. Eu tenho que começar a comer de coisas de Deus, celestiais, cogitar nas coisas de Deus. É o que a Bíblia fala, pensar nas coisas do alto. Porque quanto mais eu gasto tempo pensando nas coisas da terra, mais terreno eu me torno, mais da carne eu me torno e mais o pecado tem poder sobre mim. E aí Paulo fala que no verso 7 e 8, que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Percebe o que eu estou falando? Então, você sabe, ele está dizendo o seguinte, que o fato de eu não poder aqui não é que eu estou proibido de fazer, mas eu não sou capacitado a fazer. Porque a única forma de eu agradar a Deus é se eu estiver na dimensão do Espírito. Então, presta atenção. Para eu entender o que Paulo está dizendo, eu tenho que saber uma coisa. O que é carne? O que não agrada a Deus? Então, eu vou te falar 3 coisas que são carne. Há 3 coisas que se traduzem como carne na Bíblia. A primeira delas é tudo aquilo que você faz no esforço próprio. Tudo que eu faço no meu esforço para Deus é carne. É quando eu tento agradar a Deus, eu tento vencer o pecado na minha força. Já disse para você, Deus não se agrada de nada que é esforço humano. Deus não se agrada de nada que eu fiz com esforço, de nada que eu fiz na minha carne. Deus não se agrada, Ele não aceita. Então isso não agrada a Deus. Tudo que é feito fora da dependência do Espírito, tudo que é feito baseado no meu esforço, Deus não vai aceitar. É o que eu já falei para os irmãos, o caso de Ismael, lembra? Ismael era um exemplo disso. Por que Deus não aceitou Ismael como filho de Abraão? Porque Ismael não foi fruto do Espírito. Ismael foi fruto da carne. Ismael foi tentativa do homem agradar a Deus usando o seu método, o seu meio, fazendo da sua forma. É o homem tentando fazer de alguma forma, tentando agradar a Deus por si mesmo. Percebe? Isso é carne para Deus. Segunda coisa que é carne, é tudo que eu faço com o meu entendimento próprio. É tudo que eu faço baseado nos meus achismos. Eu penso que é assim. Eu acho que tinha que ser feito desse jeito. Mas eu penso que o melhor é assim. Não pense. Não pense. Não tente fazer do seu jeito. Sabe? Seja guiado, direcionado, conduzido por Deus. A vida no Espírito ela é direcionada. Muito cuidado quando você, às vezes, para pensar demais e para querer fazer do seu jeito. Os irmãos sabem, na Bíblia nós vemos isso. O problema de Abraão foi pensar, lembra? Deus falou, vou te dar um filho. Opa, então quer dizer que eu posso dar uma mãozinha para Deus, vou ajudá-lo. Pensou errado. A Bíblia também fala do caso de Saul. Os irmãos sabem, houve um dia que Deus virou para Saul e falou, Saul, eu quero que você vá lá e você vai matar todos os amalequitas e você vai destruir tudo, não vai sobrar nada e você vai matar o rei também deles, Agag, e não é para deixar nada. E aí Saul foi cumprir a vontade de Deus. Mas chegando lá, o que Saul fez? Pensou. Você sabe, eu sei que o que eu estou falando parece estranho, mas a vida, aquele que anda no Espírito, aquele que é direcionado por Deus, ele tem que ter muito cuidado com aquilo que ele pensa. Porque você sabe, às vezes para viver uma vida no Espírito, não dá para pensar muito. Porque muitas vezes, se você para demais para pensar, você entra na esfera natural. E aí é quando você acaba errando. E entrando por um caminho que não é o que agrada a Deus. Então existem coisas na vida espiritual que não dá para pensar muito. Por quê? Porque se você parar para pensar muito, elas vão lhe parecer loucura. E de fato é. Mas é loucura pensar assim. Mas é loucura fazer desse jeito. Mas é insanidade. Pois é, mas é mesmo. Porque a vida com Deus é uma grande loucura. Para muitos aí uma grande insanidade. Mas é a vida que agrada. A vida que agrada a Deus, que é direcionada pelo Espírito, ela não é uma vida que dá para pensar muito. Quando eu falo pensar, é pensar de maneira natural. Então presta atenção. A Bíblia fala que Saul fez isso. E aí no meio do caminho ele começou a pensar.
Ele foi lá e matou tudo, mas ele pensou, poxa, eu podia guardar o melhor do gado para ofertar ao Senhor, não é verdade? Poupou o rei também. Agora, deixa eu falar para você, foi isso que Deus pediu? Não. O erro de Saul foi esse, parou para pensar. E a Bíblia ainda fala que ele quis agradar a Deus com aquilo. Mas quem disse que sacrifícios agradam a Deus? Ele mesmo falou, não me agrada sacrifícios assim. Eu me agrado daqueles que fazem a minha vontade. E deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente, muito crente fazendo muito sacrifício. E na cabeça dele, só porque ele sacrificou, só porque ele fez, só porque ele jejuou, só porque ele orou, só porque ele se penitenciou, só porque ele fez tudo isso, ele acha que está agradando a Deus. Quando na verdade ele agrada a Deus fazendo o quê? Fazendo a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Que você creia. A vontade de Deus é essa, que creiais. Que creiais em quê? Creiais na obra consumada, creiais no que ele fez, creiais na sua justiça. E só, você não tem que fazer nada, você tem que crer, somente isso. Colocar fé em Deus, e experimentar disso, e desfrutar. E essa é a vida que agrada a Deus. Oh, meu irmão, para de tentar agradar a Deus na força do seu braço. Você nunca vai conseguir. Mas isso é carne, isso não agrada a Deus. Você sabe, uma terceira coisa que é carne, é quando você decide andar por vista. Você sabe, porque tudo aquilo que não provém de fé é pecado. O que é fé? A fé é uma firme convicção que eu tenho no meu interior. Então, todas as vezes que eu faço sem convicção, todas as vezes que eu faço sem crer naquilo, isso também não agrada a Deus. Porque o que agrada a Deus é aquela firme convicção que eu tenho no meu coração, de que essa é a vontade dele, de que eu estou fazendo aquilo que ele quer, o desejo do seu coração, a vontade dele, aquilo que ele se apraz. Então me entenda, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque só pode agradar a Deus aqueles que estão no Espírito. E a pergunta é, o que é carne e o que é Espírito? Carne é uma vida de independência, é o homem fazendo, é o homem tentando, é o homem procurando fazer do seu jeito, andando no seu entendimento e no seu esforço. Já a vida no Espírito é uma vida contrária a essa, é uma vida de dependência. É o homem não tentando, é o homem não fazendo, é o homem crendo. Crendo. Só isso. Creia. Creia. Creia no quê? Naquilo que ele fez. Creia na obra consumada. Creia na graça dele. E você vai viver uma vida que agrada a ele. Oh, irmão, não sei se você consegue entender o que eu estou falando, mas isso é tão poderoso. Mas aí, olha o que ele diz mais no verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da sua justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Paulo, então, encerra essa sessão falando sobre o propósito eterno de Deus, que é o quê? Que é habitar, morar. Então Paulo diz, de que maneira nós podemos agradar a Deus? A única forma de nós agradarmos a Deus é ter Ele morando entre nós, vivendo através de nós. É a vida que agrada a Ele. E é interessante, porque se você pegar esse texto, você vai ver que Paulo fala aqui de vida. E a vida em todos os aspectos. É a vida da alma, é a vida do corpo, é a vida do espírito. E por que Paulo fala sobre isso? Porque o propósito de Deus com relação à salvação se aplica a tudo isso na nossa vida. A salvação genuína se aplica à salvação da alma, à salvação do corpo e à salvação do espírito. E aqui Paulo encerra falando sobre isso. Porque você sabe, presta atenção. Quando Deus trata com o homem, Deus trata com o homem baseado em 3 atributos básicos dele. Quais são esses 3 atributos básicos, pastor? Justiça, santidade e glória. Justiça tem a ver com obras. Justiça é aquilo que nós fazemos. Os nossos atos, eles devem ser justos. Os atos de Deus são justos. Santidade é aquilo que Deus é. Deus é santo. Então, ele não só é alguém que os seus atos são todos justos, mas ele também é santo. É aquilo que ele é. É único, separado. E glória tem a ver com a sua expressão.
Deus é um Deus de glória. Deus é um Deus que expressa glória, que emana glória. Glória é a sua imagem. E aí você vai ver que aqui na carta aos Romanos, nós vamos ver que Deus lida com essas três coisas em relação ao homem. Do capítulo 1 ao capítulo 5, a preocupação de Deus era em relação àquilo que o homem havia feito. Lembra que eu falei para você? Tinha a ver com os atos. A única forma do homem se aproximar de Deus era se o homem fosse justo, como Deus é justo. Mas como o homem é injusto, por causa do pecado, Deus enviou Jesus Cristo como sendo a sua justiça. Então, por meio da justiça que é Cristo, da justiça de Deus que é Cristo, hoje o homem pode se aproximar de Deus, baseado na justiça dele, e não na sua própria justiça. Isso nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 5. Já do capítulo 5 ao capítulo 8, Paulo entra na questão da santificação. Tem a ver, como eu já disse, com aquilo que nós somos, com aquilo que ele é. Aqui, Deus agora começa a mostrar de uma forma prática como que esse poder pode operar em nós de maneira tal que nós possamos nos santificar para fazer a vontade de Deus. E aqui, a vontade de Deus não é que o homem cumpra a lei, mas é que o homem creia e tenha fé. E por último aqui, Paulo agora fala sobre a glorificação. Percebe? O que é a glorificação? Tem a ver com a imagem, a expressão. É o que um dia nós seremos, um dia nós nos tornaremos. Então, em outras palavras, você percebe que aqui nós temos a salvação por completo. Todo o plano de salvação resumido aqui. Porque a salvação plena de Deus, ela inclui corpo, alma e espírito. Em outras palavras, no meu espírito, eu já estou justificado. Eu posso me aproximar de Deus. A minha alma, ela está sendo santificada. É um processo, é o que eu já disse para você em aulas passadas. É o chá que está sendo processado. E o meu corpo será glorificado. Um dia, esse corpo que você está olhando aqui vai receber um outro corpo. E vai poder expressar o que Deus de fato é. E aqui nós temos a salvação como um todo. Então eu posso dizer que até aqui, nós vamos fazer só até aqui hoje do capítulo 8. Mas até aqui nós vimos Deus mostrando o seu propósito se cumprindo na vida do homem de forma plena e completa. Amém? Que Deus abençoe a sua vida muitíssimo, que você seja tremendamente abençoado em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.